família, em relação ao casamento, em relação à caminhada, em relação a não andarmos só. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 4, do verso 9. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. É um conselho da parte do nosso Senhor, e muito propício para esse dia, por ser o domingo da família. Mas não quero já avisá-los que eu não vou me atentar somente a isso, mas algo a mais que o Senhor ainda colocou no nosso coração, para estarmos compartilhando com você, noiva de Cristo. Aleluia. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim o texto: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras, não se arrebenta com facilidade. Pode abaixar um pouquinho o microfone. Salomão foi muito sábio aqui nesse conselho, e nessa ministração, dizendo que não é bom que o homem ou a mulher ande só. E eu começo a refletir nesse texto e começo a lembrar desde o princípio, quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Salomão, muito sábio, porque foi um homem que pediu a Deus, entre todas as coisas, ele resolveu pedir a Deus sabedoria, e foi sábio nesse conselho, deixando para mim, para você, como um bom exemplo, que não é bom na nossa caminhada andarmos só. E aí, quando eu falo nisso, eu não quero só me referir ao casal, mas nós estamos falando de família, nós estamos num culto de família. Nós vamos falar não só em relação a casamento, porque o texto fala sobre casamento, fala sobre companheirismo, a companhia do homem e da mulher. Mas eu quero abranger um pouco mais, eu quero falar do relacionamento entre homens com a sociedade, com o filho com o pai, com a mãe com o filho, com o irmão. Eu quero abranger um pouco mais, usando esse texto, para trazer à memória que na nossa caminhada não é legal andar só. Nós somos seres inteligentes, racionais, criados por Deus para viver em relacionamento. Relacionamento vai fazer a diferença na nossa vida. Você já viu alguém que vive uma vida isolada fluir em alguma coisa? Sim ou não? Alguém já viu isso? Eu nunca vi. Alguém viu aqui? Você já viu alguém que vive uma vida frustrada, desenvolver na vida social, conjugal, empresarial? Você já viu alguém? Eu nunca vi. O relacionamento, ele traz para a gente sabedoria, conhecimento, harmonia, paz e amor. Tudo isso faz parte dos princípios de Deus. Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele viu que era tudo bom que Ele tinha feito, a natureza, fez tudo, fez o homem, mas Ele parou e reparou-se: poxa, os animais têm macho e fêmea, mas o homem está só. Não é bom que o homem ande só. Farei para ele uma auxiliadora. Então Deus vai e faz da própria natureza do homem, tirando de uma costela, vai e forma a mulher, a varoa. Oh, glória a Deus pela varoa, amém? Os homens aí dão um amém pela varoa? Glória a Deus. Glória a Deus que Deus fez a varoa. E aquele jardim, irmãos, do Éden, só o varão não ia ser legal não, mas com a varoa e o varão lá tava bonito o negócio, sim ou não, irmãos? Aí tava bom, hein? Glória a Jesus. E aí Ele fez, e deu uma ordem, para que eles se multiplicassem, para que eles dessem ordem, estabelecesse o governo que o Senhor Paulo havia estabelecido para o homem. Mas o que isso tem a ver com o que Salomão disse? Agora baixou demais o microfone.
O que isso tem a ver com o que Salomão disse? Não é bom que o homem anda só, porque se um cair, o outro levanta. Esses dias eu estava em casa e eu vivi uma experiência como essa. Estava triste, cansado, não estava nem com vontade de orar. E a minha esposa percebeu isso. Aí ela falou: filho, você não está bem hoje, vamos orar? E ela sabia que era o horário que eu costumava orar. E ela pegou e me chamou e falou assim: vamos orar. Eu não ia orar, mas por conta do incentivo e do levantar que ela proporcionou à minha vida, nós oramos e foi um bom momento de oração. Foi bom. Por isso que Salomão deixa esse texto para mim e para você como um exemplo, dizendo que não é bom, porque se um cair, o outro levanta. Ai daquele que na sua caminhada estiver só, quem o ajudará? Viver relacionamento, isso não só conjugal trazendo, mas na nossa sociedade, nós jovens, vocês jovens, vamos falar jovem, irmão, eu sou jovem. Nós jovens, vocês juventude, Sem Limite estão aqui, irmãos? Cadê o Sem Limite? Está meio apagadinho o Sem Limite. Dá um glória aí, Sem Limite. Ah, eles estão aí, glória a Jesus. Os jovens Sem Limite, irmão, precisam viver relacionamento, provar de uma boa amizade, provar de uma boa comunhão, conhecer as pessoas que estão ao seu lado, não deixando que o seu irmão e a sua irmã tropece. Se você está vendo o erro de alguém, está vendo alguém vivendo uma vida impossibilitado de alguma coisa, ajude. A fidelidade de Deus com o entendimento da raça humana, com aquilo que Ele tem liberado na nossa mente, é que a gente possa ajudar uns aos outros, é que a gente possa ser motivação para outro, porque assim Ele foi para nós. O Senhor, a Bíblia é cheia de exemplos de grandes homens e mulheres que nos motivaram a estar aqui. Sim ou não, igreja? Nós estamos aqui diante do Senhor, num culto como esse, chamado culto da família, porque houve uma motivação. Qual? Nós entendemos que Deus Pai Todo-Poderoso criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, para que procriassem, para que crescessem, para que formassem família, para que os bons costumes começassem a nascer e brotar entre nós. Sim ou não, igreja? Mas ao longo da caminhada e a situação fez com que alguns princípios e algumas verdades ficassem à beira do caminho, fossem esquecidas. Logo de cara com a queda de Adão, feito à imagem e semelhança de Deus, um homem que Deus vinha e andava com ele no jardim. Deus andava com Adão, conversava. E Adão, como é que foi seu dia? Conjecturando, tá? E aí, quantos nomes você deu para animais hoje? Como é que estão as coisas? Relacionamento. Deus sempre amou relacionamento. Deus sempre quis, entre o homem e a mulher, viver relacionamento. E aí, voltando aqui para que Salomão escreve, ele diz lá no finalzinho, ele fecha o verso, no verso 12, dizendo: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E ele termina dizendo: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Salomão insere uma terceira dobra. Ele fala que existe 2 dobras, ele está falando de 2 pessoas, e ele insere uma terceira pessoa, dizendo que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eu queria revelar para você e dizer para você que essa terceira dobra, num relacionamento, num casamento, na nossa vida, é Jesus. É Jesus. Porque quando essa terceira dobra está entre nós, envolvida no relacionamento, não vai se arrebentar com facilidade. Não se arrebenta. O texto diz isso. Salomão faz questão de ressaltar isso no final, dizendo: é sábio para o homem ouvir e entender os conselhos. É sábio para nós, quando a gente começa a se atentar à palavra de Deus e viver isso. Bom, aí eu volto novamente lá em Adão. Recebeu uma mulher, recebeu uma ordenança do Senhor,
Deus andava com ele, porém desobedeceu a Deus. E por conta da desobediência de Adão, houve a queda do homem. Aquela comunhão, Deus veio no fim da tarde para ter novamente com Adão, e quando ele e Eva perceberam que estavam nus, porque comeram do fruto que Deus havia pedido para que não comesse, tinha tudo para aproveitar na terra, tinha tudo para se servir, mas justamente aquela que Deus falou, dessa aqui você não toca, ele foi e tocou, tanto ele quanto Eva. E aí, não, mas foi a Eva, e depois ficou aquele, vocês sabem da história, ficou aquele jogo de empurra, foi acabar na serpente, a serpente não tinha mais ninguém para acusar, ficou nela mesmo, né? Aquele jogo de empurra, né? Foi a mulher que tu me desse, aí a mulher, não, foi a serpente, aí ficou aquela troca, né? Jogando um por outro, a gente faz isso também, a gente erra e a gente fica jogando, não, eu briguei, eu cheguei o primeiro palavrão porque você me insultou, aí o outro começa o dedão, não, porque você, a gente é assim. Você vê que é a natureza humana. Você vê que desde Adão a gente sempre aponta para o defeito do outro, a gente sempre aponta para o pecado do próximo, a gente sempre fala, não, você que começou primeiro. Não. Deus vem e dá a sentença para os três, porque senão não haveria juízo e justiça de Deus. E Deus é justo, e a palavra diz que Ele é justo. O nosso Deus é justo, e Ele disse, não faça. E por que você fez? Eu me recordo muito bem quando eu brigo com o Renan, eu falo, Renan, não pode mexer aqui, até aqui você vai, ele não pode mais, e ele insiste. Eu quero bater, eu quero corrigi-lo? Não quero. Nenhum pai, em sã consciência, vai querer bater o seu filho ou corrigir de forma severa, só por fazer, só para mostrar poder e autoridade. Não! A gente corrige porque ama, porque se eu não corrigir aquilo que ele está determinado a fazer, porque acha que sabe, eu estou vendo com mais maturidade, por estar muito passo à frente dele, eu estou vendo que não é bom para ele. Se eu, que sou um ser humano cheio de defeito, tenho esse entendimento, que dirá o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, e de mim e de você, o que nos formou criatura e ser vivente, e nos deu entendimento. Sabe, às vezes a gente levanta os nossos punhos para os céus e queremos brigar com Deus. Ah, por que, Senhor? Por que, Senhor? A gente começa a querer questionar os porquês da vida, sem entender que às vezes alguma correção que o Senhor vem sobre a nossa vida é necessária para que a gente se molde e se aperfeiçoe no caminho. Estão entendendo, igreja? Então, andar com Deus requer algo mais. Eu quero falar sobre andar com Deus, a diferença do homem e da mulher, do jovem, da criança, do ser humano quando anda com Deus. Há uma diferença enorme. Primeiro, Adão, ele não andou com Deus, Deus andou com ele. O texto diz que Deus vinha e encaminhava com Adão no jardim. Vamos lá para Gênesis? Gênesis capítulo 4. 4? Não. 5. Abre o 5. Primeiro, Deus anda com o homem. E depois, por conta da queda, por conta do pecado, não tinha como a santidade, o poder de Deus vir da mesma forma que ele via, porque o homem era inocente, era puro. Deus vinha e se revelava da forma que ele era, andava com o homem, havia pureza. Mas quando houve a desobediência, por conta da desobediência, o homem perdeu o corpo de glória que tinha, o homem perdeu a pureza que tinha, e agora ele vê e olha para a sua nudez, vê para a sua carne, vê o pecado estampado por conta da desobediência, ele se vê nu, se esconde de Deus, e quando Deus chega no jardim e fala, Adão, onde estás? Ele fala, me escondi, porque eu ouvi a tua voz e temi. Então não tem como, você já vê logo no texto que não tem como Deus habitar onde tem pecado.
Por isso que ele precisa de filhos e filhas que busquem realmente a santidade, que santifiquem seus corpos e tenha uma renovação na sua mente e uma transformação de coração e mente, para que ele realmente continue habitando dentro de você. E o texto que eu pedi para vocês abrir, em Gênesis capítulo 5, fala de dois homens que andaram com Deus. Primeiro, Deus anda com o homem, Adão. Depois, por conta do pecado, agora para o homem andar com Deus, ele precisa usar de outras formas. É preciso sacrificar, é preciso se purificar, e é preciso ter um elemento muito poderoso que eu quero ministrar na minha vida e na sua vida, chamado fé. Fé. Acreditar. Crer. Eu quero falar no verso 24 do capítulo 5 de Gênesis, que diz: andou Enoque com Deus, e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Essa palavra é muito forte para mim, eu fiquei impactado com isso, porque vem falando sobre a genealogia dos descendentes de Adão, do capítulo 5, e lá no verso 24, na verdade do 22 em diante, já fala de Enoque, e depois vem de Enoque, ele gera filhos, e vem Matusalém, e depois de Matusalém ele gera Lameque, e depois de Lameque ele gerou Noé. E o Senhor me prendeu justamente aqui nesse tópico, justamente aqui dizendo a importância da caminhada do homem com Deus, a importância de viver relacionamento com Ele, a importância de ter fé em Deus. Vai fazer toda a diferença na nossa caminhada, vai fazer toda a diferença na vida conjugal entre o homem e a mulher, vai fazer toda a diferença para você jovem que quer um futuro promissor, vai fazer toda a diferença. Enoque ouviu, creu naquilo que seus antepassados pregaram, e ele procurou andar com Deus. O texto diz: andou Enoque. Enoque andou com Deus. Será que nessa geração nós estamos procurando isso? Será que nós estamos andando com Deus de fato nesse tempo? Será que na nossa caminhada nós realmente estamos com o mesmo espírito, a mesma devoção de Enoque? O texto diz que Deus achou tanta graça em Enoque, no seu bom comportamento, na sua conduta, que para si o tomou. E olha que Enoque viveu bastante tempo aí. Viveu bastante tempo. Gerou filhos. Seu filho gerou outro filho. E veio chegando, gerando, até chegar em nós. O poder de gerar também é muito importante na nossa vida. É muito interessante quando nós conseguimos gerar fé. É muito importante quando nós conseguimos gerar amor. É muito importante quando a gente começa a gerar perdão. É muito importante quando a gente começa a gerar santidade, compromisso, fidelidade. Há uma importância no gerar. Aqui antigamente era muito importante para o homem quando ele podia gerar um filho homem para herdar tudo aquilo que ele havia recebido do seu pai. Acho que até hoje não muda muito. Quando um casal engravida, a primeira coisa que o homem pergunta: e aí, o que você prefere? O homem: eu quero um menino. Porque ele quer ensinar as coisas que ele viveu como homem para aquele filho. Bom, pelo menos comigo foi assim. Quando perguntaram para mim, para Raquel: e aí, o que você prefere? Eu falei: eu prefiro menino, eu queria que fosse um menino. Mas eu sabia que era um menino. Deus havia me revelado, né? Aí a Raquel falou: não tem graça. Mas foi. E a gente tem essa vontade de passar aquilo que a gente olha,
com isso. Vai por esse caminho, aqui é melhor. Não é assim, irmãos? Não é assim, pais? A gente quer fazer isso. Você acha que Deus não quer fazer a mesma coisa com a gente? Você acha que Deus não está instruindo essa geração para viver nos preceitos dele, na lei dele? Qual é a lei dele? Amor. Amor, perdão. Qual é a lei do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É simples, né? Mas requer um esforço. Porque não é fácil fazer isso, porque vai contrariar algumas de nossas vontades. Porque às vezes a gente é confrontado pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, a gente não quer perdoar, a gente não quer amar, a gente não quer estender a mão, a gente não quer fazer, não, pisou no meu carro, cara, não, isso doeu, não, peraí, eu sou crente, mas eu não estou de bobeira. Não tem isso, irmão? Tem isso. A gente não pode viver duas personalidades, a gente precisa ser crente e crente. Aleluia! Certa vez eu fui surpreendido por um amigo dizendo assim, nós estamos conversando aqui, eu estava negociando com ele, e ele falou assim, não, agora é o seguinte, a gente é crente, mas amizade é amizade, negócio fora a parte. Eu falei, não, comigo não é assim não, comigo é tudo dentro. Porque eu sou filho de Deus aqui, sou filho de Deus em casa, sou filho de Deus na igreja, eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar. Aí ele, por quê? Tu ia me aplicar uma volta no que você ia fazer? Porque eu estou te fazendo de sinceridade, para mim vai ser lucro fazer isso. E aí, vamos negociar ou não? É assim, com sinceridade, com clareza, com pureza, com franqueza. São os atos que o Senhor quer para a nossa vida. Não existe esse meio termo, não, porque agora aqui separa, não tem separação. Você é santo, Deus era santo o tempo todo. Jesus, ele foi o maior exemplo de homem de santidade, de compromisso com a vontade do Pai, cumprindo todos os requisitos de Deus, mostrando em carne que é possível passar pelas aflições, mostrando em carne que é possível passar as tentações, mostrando em carne que é possível vencer o diabo, dando a nós um baita do exemplo chamado resistência. Jesus resistiu até o fim, ele perseverou. Quando a agonia veio sobre a carne, ele lá no Getsemane disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele viu a dor, ele viu o que ia sofrer, ele viu a cruz, ele viu depois, ele viu tudo. Ele falou, não, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E o que Deus quer de mim, de você, nessa geração, de nós como família, que a gente venha fazer prevalecer esses princípios e permanecer na vontade dEle. Andar com Deus vai requerer de mim, de você, posicionamento nessa jornada, posicionamento nessa caminhada, manter os bons costumes. Muitas coisas se perderam, irmãos. De um tempo para cá, muitas coisas se perderam, muitas coisas boas. Não, mas é a modernidade. Vamos ter cuidado com isso, irmãos. A modernidade é boa, sim, até onde ela não ofende os princípios da família. Quando ela começa a ofender os princípios da família, não é boa para mim e para você, não. A gente precisa fazer com que os princípios permaneçam cravados no nosso coração, e a gente possa aplicar isso nessa sociedade, a gente possa aplicar isso nessa geração, e que não passe de nós esse bom ensinamento, esse bom relacionamento, para que possamos criar homens e mulheres segundo o coração de Deus, sendo nós aqueles que estão no caminho ensinando, no caminho perseverando, resistindo, andando com Deus. E a diferença de Adão, que Deus andava com ele, e de Enoque, que andava com Deus, é que agora o Deus vinha ter com o homem por conta da santidade que o homem já tinha. Depois que o homem perde por conta do pecado, agora nós homens que temos que se esforçar para andar com Deus. Pegou aí, igreja? E Deus é tão bom que deu essa oportunidade para mim e para você, para se redimir, para se purificar e entender através da renovação da nossa mente que podemos andar com Ele. É possível o homem andar com Deus, mas que varinha mágica é essa que transforma o meu ser,
Que varinha mágica é essa? Que palavra mágica é essa? Libera aí logo para mim, para poder eu viver essa vida de retidão e andar com Deus e ser arrebatado com Ele. Princípios. Obediência. Ser justo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Simples assim. Porque o que o texto diz? E vem gerando, Enoque morre, gera seus filhos, de Lameque vem Noé. E olha o que Lameque diz, ele tem um filho, no versículo 28 do capítulo 5, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará do nosso trabalho e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Deus havia amaldiçoado a terra por conta do pecado de Adão. Comerás agora do suor do teu rosto, a mulher sentirá dores de parto, agora vai nascer os abróbios, os espinhos na terra. Era tudo mais fácil antes do pecado. Deus vem dando a sentença, isso tornou o trabalho do homem mais árduo. Então agora o homem tinha que buscar, ele tinha que se procurar para se chegar mais a Deus, ele tinha que cavar um pouco mais, guardar aquilo que foi a ordem de Deus lá desde Adão, manter aquilo, passar de geração em geração. E ele, Lameque, deposita isso num filho. Nasce Noé. E aí mais em diante do capítulo 6, Deus vê a corrupção da humanidade. A história continua, as coisas vão acontecendo e o homem vai pecando, o homem vai, sabe, proliferando, crescimento desenfreado, mas sem guardar os bons costumes e a lei de Deus. Deus olha para tudo isso e fala assim: eu me arrependo do dia em que criei o homem, porque ele só se volta para o mau caminho. A essência da adoração parece que foi banalizada, e Deus Todo-Poderoso sente vontade de exterminar, o desejo de se exterminar com toda a raça humana, e Ele cumpre com isso. E Ele olha para a terra e vê homens e mulheres desfalecendo na fé, se perdendo, se prostituindo, desonrando a Deus. E Ele diz: eu me arrependo daquilo que criei. Mas fazendo uma sondagem na terra, Ele olha um descendente. Ele olha um descendente daquele que caminhou com Ele, daquele que andou com Ele, daquele que manteve o bom costume, a tradição do Senhor. Ele olha e vê: ei, tem um filho aí. Deus olha e vê Noé. E diz assim, no capítulo 6, verso 9: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Homem justo e íntegro. Daí mais uma porção mágica para a transformação do século de hoje, do tempo presente: justiça, integridade. Aleluia! Será que os nossos atos hoje são atos de justiça? Será que temos um posicionamento honroso perante a sociedade? Somos homens e mulheres de caráter, de posicionamento? A nossa palavra é sim, sim, não, não. Dá para mim, não dá para mim. Eu entendo você, não, eu não entendo isso. Aleluia. Retidão naquilo que faz, naquilo que fala, fazendo o bem, amando, sem acepção de pessoa. Esse é o posicionamento de Noé. Não é aqui, o texto não fala que Noé vivia nos montes sacrificando, não vivia jejuando, fazendo a 4x12, ele não vivia fazendo nada disso, uma oficina de oração, não, ele só era homem justo e íntegro. Aleluia, aleluia. E às vezes a gente acha que a santidade para andar com Deus é preciso botar o joelho no caroço de milho, no feijão, e dizer, ficar se torturando, se chicoteando, certifica. Não, mas não é isso. Buscar a santidade
santidade é aqui, ó, é a renovação da sua mente, entender quem você é no Senhor e o que o Senhor está construindo em você, qual é o seu chamado, qual é a sua identidade. É entender de quem nós somos filhos. Aleluia. Glória a Deus. Não é matar a carne, não é isso. Porque quem está em Deus, a carne já está morta, porque ela só é um transporte. Quem está em Deus é eterno. Os filhos sabem disso. Paulo pregou muito isso. O morrer para mim é lucro. Palavras do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Deus olha para essa situação e vê um homem justo. Noé, um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Aí diz o texto: Noé andava com Deus. Neto de Enoque, irmãos. Noé andava com Deus. Olha o que eu falei de tradição. Olha o que eu falei do pai passar para o filho. Olha o que eu falei de posicionamento. Olha o que nós falamos de andar. Deus sempre quis relacionamento com o ser humano. Ele preparou tudo isso no jardim, mas por conta do pecado da humanidade isso foi deixado. Mas alguns homens, os nossos irmãos lá no passado, eu não quero perder isso. Eu quero andar com Deus. Eu não quero perder isso. Eu quero andar com Deus. Requer atos de justiça, requer integridade, requer posicionamento, obediência. Obediência. Aos jovens, tem como você sendo desobediente aos seus pais, sendo obediente ao professor da escola, sendo desobediente ao pastor da igreja, desobediente aos pais, aos seus líderes. Tem como você progredir e andar com Deus? Não tem como. As mulheres não obedecem seu próprio marido, a sua mãe, o seu pai. Tem como você andar com Deus? Homem que não respeita a sua esposa e não honra ela, não respeita seus filhos, nem a autoridade constituída, que são os nossos policiais, as autoridades constituídas do nosso país, não respeitam, vai respeitar e honrar a Deus e andar com Deus? Nunca. Precisamos entender o que é respeito, o que é atos de justiça, o que é integridade. Precisamos entender o nosso posicionamento perante essa sociedade, para que as coisas mudem daqui para frente, para que o ano de 2021 não seja igual ao de 2020, mas que possamos, com o encargo do Senhor, com sabedoria, com renovação na nossa mente, transformar o ambiente onde nós estamos vivendo, por um renovo espiritual, por um entendimento, por uma transformação que só Jesus tem para dar, e Ele está liberando isso aqui nessa manhã. Entendimento, para que possamos mudar os nossos atos, para que possamos mudar o nosso comportamento, se é que alguém precisa mudar. Mas se você já carrega os bons costumes, parabéns pela sua vida. Permaneça firme, não perca a rédea da sua família, não perca a rédea da sua casa, permaneça firme, porque o Senhor acha graça. Quando Ele olhou e falou: vou destruir aquilo que criei, Ele viu um que se destacou, Ele viu uma família, a família de Noé. Deus chama aquele homem e prepara um plano de salvação para a família dele. Quando nós, homens de Deus, mulheres de Deus, se posicionamos no nosso lar, se posicionamos na nossa casa, Deus nos dá um plano de fuga para a corrupção alheia. Quando nós andamos de forma correta diante de Deus e dos homens, Deus nos coloca na sua arca da salvação. Deus quer chamar famílias para viver mais perto. Deus quer que o homem ande com Ele. Deus quer. Esse é o plano desde o princípio. Nós que a passos largos deixamos nosso coração palpitar pelas coisas do mundo, pelas riquezas, pelos prazeres, que não é ruim não, irmãos. O prazer oferecido pelo mundo é bom, mas o final dele é morte. É
morte. Eu nunca cheirei, nunca fumei maconha. Mas se fosse ruim, ninguém fazia, irmão. Deixa o cara alucinado, doidão, ele se sente um super-homem. Ele entra na frente do carro, nem isso. Já ouvi testemunho, a gente faz cura da alma, já ouvimos testemunho de irmãos falando: pastor, eu era louco, eu fazia, não sentia dor. Eu falei: cara, o negócio era bom, deixar você super-homem, né? Só que ia matar ele. Você sabe o poder que as drogas faz? Aquele homem pacato que quase não falava, bastava um copo de cerveja, botava tudo que estava no coração para fora. É bom, porque faz o homem se sentir o quê? Poderoso. Eu falei umas verdades, já estava doidão mesmo, eu falei umas verdades. Não é assim? É assim, irmão, estou falando besteira? Não é assim? Eu falei umas verdades porque se encheu de bebida, de coisa alcoólica. O homem para mostrar que é bonzão, não. Peguei aquela mulherzinha ali, rapaz. Eu peguei e estava comigo, rapaz. Que eu sou um cara, eu sou bom. É assim. A sensação é boa. Mas muitos homens que fazem uma prática como essa, quando a gente conversa ali, essa é a vida que você quer. Não, cara. Não é verdade. Era tudo fantasia. Não é uma verdade. Todo homem quer uma família, toda mulher quer uma família, todo filho quer um pai. Todo mundo quer viver princípios. Nós não fomos feitos para viver a pouca vergonha que o mundo oferece. O prazer é bom, mas é destrutível. Nos corrompe. E sabe quem aplaude quando nós bebemos, fumamos e fazemos coisas horríveis como essa? Sabe quem aplaude? Satanás. Ele é atrevido. Sabe o que ele faz? Olha aí, Jesus, olha o que eu faço com a tua criação. Olha o que eu faço, está na minha mão, ó. Ele come onde eu quero, ele se prostitui onde eu quero. Olha o que eu faço com a tua... Ele faz isso, atrevido. Ele faz isso. Não se permita. Não se permita viver uma pouca vergonha dessa. Poxa, pastor, mas eu estou lutando. Glória a Deus, posicionamento bom. Está lutando para vencer. É posicionamento. Nós não estamos aqui discriminando quem sofre com vício, irmãos. Não. A gente não prega isso, estou pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta, ela salva, ela cura. Deus não quer você preso nada. Deus não quer você preso. Qual é a diferença de um cara que fuma para um cara que bebe café desenfreadamente? É só um café, um cara que não almoça, ele só toma Coca-Cola. É vício. É do mesmo jeito, é vício. Vai levar à destruição. Vai dar uma cirrose no estômago. Vai dar um troço ruim. É vício. Mentir é vício. A pessoa tem um hábito de mentir. E qual é a diferença? Pecado é pecado. Vai destruir de toda forma. O que nós precisamos aprender é que nós estamos na luta. Todos nós aqui. Ninguém está aqui porque é bom, principalmente eu. A gente não está aqui porque nós somos bons, não. Nós estamos aqui porque estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, irmãos. Aperfeiçoamento para juntos alcançarmos a altura e a estatura de varão perfeito. Juntos. Eu aprendo com o teu erro, você aprende com o meu e a gente vai se lapidando. É como duas facas que afiam uma a outra, ó. Vai afiando uma a outra. As suas dificuldades, você contando para mim, vai edificar a minha fé. E quando eu conto a minha para você, vai edificar a sua. Porque nós estamos num caminho resistindo. Somos bons e retos diante do Senhor quando nós entendemos esses princípios e se esforçamos para mudar a nossa vida e o ambiente onde nós estamos vivendo. Andar com Deus vai fazer toda a diferença. Andar com Deus requer algumas coisas na minha vida e na sua vida, mas é necessário. Deus chama esse homem, Deus chama Noé, achou graça nele, dá um projeto, constrói uma arca, entra tu e a tua família, porque vi retidão em você e justiça.
Deus viu retidão em Noé e justiça. O que fazia eram atos de justiça. A sua caminhada era justa. Manteve o bom costume e os preceitos do Senhor. Tudo isso porque ele acreditava. A importância da fé no nosso relacionamento com Deus. A importância da fé em acreditar naquilo que foi pregado desde o passado até os dias de hoje. A importância da gente alimentar a nossa fé, acreditando no poder de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, lá na galeria dos heróis da fé, fala sobre a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha o testemunho de Enoque, olha o testemunho de Noé, olha o testemunho dos nossos irmãos antepassados, olha o testemunho de Jesus. Capítulo 11, o verso 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha o testemunho de Enoque. Porque Deus o tomou para si, porque houve um testemunho de um homem que agradava a Deus, um homem que andava com Deus. É possível, irmão, viver isso nesses dias? Sim, é possível. É possível. Permaneça firme no Senhor. Guarde a lei do Senhor. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Guarde os preceitos. Não deseje mal àquele que tem te ofendido. Não deseje. Porque com a medida que a gente fere, com ela nós seremos também medidos. Com a medida que a gente está medindo alguém, nós seremos medidos. E com a vara que a gente fere, que é com a vara com que a gente fere, também seremos feridos. Aqui se planta, aqui se colhe. Qual é o seu plantio nesses dias? Pastor, o negócio para mim está ruim. A minha plantação lá atrás foi horrível, foi ruim. Glória a Deus por esse dia, porque hoje é manhã de mudar o teu plantio. Hoje Deus quer que você renove as sementes. Deus quer que você plante coisas boas. Deus quer te dar semente de amor, de paz, de longanimidade, perseverança. Deus quer mudar você. Quantos querem do Senhor? Quantos querem receber do Senhor nessa manhã e mudar a sua vida, a sua atitude? Quantos querem? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, olha aqui, irmãos, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha a importância quando eu caminho, olha aí a receita do caminhar. É necessário aqueles que se aproximam de Deus crer que Ele existe e que é galardoador. Não vai ser em vão a tua jornada, não vai ser em vão a tua luta, a tua caminhada, não. Nós temos um Deus que é galardoador. Há um galardão preparado para mim e para você na eternidade. Há algo muito maior a ser ainda apresentado para mim e para você como filhos e filhas. Mas que nessa manhã nós possamos desfrutar do gozo da salvação, que possamos nessa manhã desfrutar do gozo da eternidade, que possamos nessa manhã gozar em Deus de algo vindouro que já é possível sentir dentro de nós, que é a paz de poder caminhar com Jesus. E se você tem vivido uma vida sem paz, nessa manhã Deus quer gerar paz no teu coração, na sua família, na sua casa, nos seus negócios. Ele é a paz que sobrecede o nosso entendimento, capaz de guardar os nossos pensamentos, firmando nossos pés nele. Jesus, Ele é a paz que nós precisamos. Jesus, Ele é. Porquanto
Portanto, então, irmãos, queridos, vamos permanecer firmes no Senhor, guardando a nossa fé, porque foi pela fé que Noé é divinamente instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Na época de Noé nunca se ouviu falar de dilúvio, nem chovia muito naquela época. Nunca se ouviu falar de dilúvio na época de Noé, mas ele recebeu do Senhor e começou a pregar uma palavra de arrependimento. Mas os homens estavam tão voltados ao pecado e na prática do pecado, que pouco deram ouvido. Demorou muitos anos para ser construída aquela arca, não foi da noite para o dia não, irmãos. Para você ter ideia do tempo que Noé estava pregando e construindo, e o povo fazia chacota da vida de Noé, como muitos fazem chacota da igreja de Cristo Jesus. Há muito tempo esse bando de homens e mulheres aí dizem que Jesus vai voltar, e não vai voltar nada. Isso aí é coisa da mente deles, é historinha. A Bíblia é uma história só. Não, meu querido, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo vai voltar sim, e nós estamos preparando a arca. Tu quer entrar? Tu vem! Tem lugar! Nós estamos pregando como Noé, o bom costume, porque nós entendemos que a caminhada com Deus requer o sacrifício de construir, de relacionamento, de trazer a família para perto. E interessante que o texto lá na frente em Gênesis, Noé traz toda a família para construir a arca. A sua família o apoiava porque entendia que ele era um homem bom. A importância do que nós estamos revelando para essa sociedade. O Evangelho, irmãos, é de influência. Se você é bom, é reto diante do Senhor, você está influenciando pessoas automaticamente, seja no seu caminhar, seja no seu falar, seja no seu agir em servir. Não era um homem bom, e a sua família estava com ele, e eles juntos construíram a arca de Deus, e estabeleceu juízo para a humanidade e salvação para a família. Vale glória a Deus aí, irmãos. Salvação para a família. Deus chama a minha família e a tua para entrar na arca da salvação, na arca do entendimento e da renovação da mente. Deus chama a minha família e a tua para viver os preceitos do Senhor e os bons costumes, entendendo que nos dias de hoje ainda é necessário construir o que? Relacionamento. Ele vivia bem com a sua mulher, com seus filhos, suas noras. Ele vivia bem com aqueles que estavam à sua mesa. E todos botaram a mão para construir a arca. Pela fé, divinamente instruído, Noé, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo ele temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A justiça na fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra do Senhor, para que você possa viver atos de justiça nessa jornada, aqui no tempo presente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Por isso que nós abrimos o texto falando que não é bom que ninguém viva só. Não é bom nossa caminhada. Deus nunca fez a gente para andar só. Não. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, para se relacionar, para viver bem, para amar, para constituir, para organizar, para dar ordem, para ser exemplo, para viver uma vida no Senhor. Quantos querem isso, irmãos? Poucos levantaram a mão. Quantos querem isso, irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Enquanto o Ministério do Louvor prepara uma canção.